Kismet diz a Arif que sabe que ele está bravo, mas o Henry tinha o direito de saber. Escondida, Bahar vai até o edifício onde deixou as panelas. Ela chega à casa da senhora e se encontra com a filha dela. Bahar decide ir embora, mas quando está descendo as escadas, a cuidadora da senhora a reconhece e diz à patroa que ela é uma das moças que esteve ali. Bahar sai correndo e a mulher manda a cuidadora segurar ela e não deixá-la ir. A cuidadora começa a correr atrás de Bahar e a alcança. Bahar ameaça a cuidadora. Se ela contar para a polícia sobre ela, vai falar que ela trabalha ali ilegalmente e irão deportá-la do país. A cuidadora diz à sua patroa que não conseguiu segurar ela e que ela fugiu. Bahar diz à cuidadora que precisa das panelas de volta. A mulher diz que jogou no lixo, perto do mercado, atrás da cabine de telefone. Bahar diz que tá bom, pede desculpas por tê-la ameaçado e vai embora. Ela vai até a lixeira e encontra as panelas e as pega. Seida chega à casa de Fazilet e diz que hoje trouxe um convidado e é seu filho Arda. Fazilet diz que eles já se viram antes e pergunta a Arda se tá tudo bem. Seida diz que quis trazer ele para ele ver novos ares e que nessa idade ele fica entediado. Fazilet diz que a entende, mas ela poderia tê-la avisado antes. Seida diz que seu filho é bonzinho, não faz bagunça e vai trazer uma boa energia para a casa dela. Fazilet diz que sua casa não é adequada para crianças. Seida diz, é adequada para Nissan e o Doruk e não para o meu filho? Fazilet diz que não entendeu. Seida diz que a Bahar disse que ela convidou eles para ir em sua casa. Fazilet diz que sim, mas eles foram convidados e se a Seida tivesse a avisado, elas teriam conversado. Seida diz que tá bom, que não traz mais ele e pergunta se pode ficar hoje. Raif chega ali e Arda se aproxima dele, observando sua cadeira. Fazilet diz a Seida que só não quer que isso se torne um hábito, e além disso, o Raif não gosta de crianças correndo pela casa. Raif diz a Fazilet para não falar por ele, que se então isso a incomoda, fica muito feliz. Seida agradece Raif e o abraça. Fazilet, irritada, se retira. Raif se apresenta para Arda e pergunta o nome dele. Ele diz a Seida que ela fala tanto que o filho dela não consegue abrir a boca e deveria aprender com ele. Seida diz, não, ele não tá quieto por isso. É que tem pessoas que são mais quietas que as outras, e o meu filho é assim. Raif diz a Seida que o Arda é lindo e que ela pode levá-lo todos os dias. Bahar liga para a Seida e avisa que conseguiu as panelas. Henry diz a Kismet que disse para a Seida que iria encontrar seu filho, mas ela tem medo de perder o Arda. Kismet diz que se os meninos tiverem sido trocados, ela irá perder sim. Ela conta que o Arif ligou para ela e queria saber se eles estavam juntos, e que disse que sim. Kismet diz que ele desligou o celular em sua cara quando soube que ela contou para ele sobre o filho da Seida. Henry está disposto a encontrar seu verdadeiro filho, e Kismet irá ajudá-lo. Bahar chega em casa e se dá conta que as panelas foram para o fogo. Ela fica desesperada. Seida está arrumando o guarda-roupa de Fazilet. Vê algumas joias e fica impressionada. Fazilet vê ela limpando o guarda-roupa, mas não com as joias, e a proíbe que faça a limpeza do guarda-roupa. Raif dá um carrinho de brinquedo para Arda e os dois têm uma boa conexão. Bahar liga para a Seida e revela que colocaram as panelas no fogo e estão queimadas. Seida fica desesperada e Bahar diz que não dá para fazer mais nada e vai ter que ser desse jeito mesmo. Seida diz que vai desligar, mas vai pensar no que farão. Seida diz a Raif que precisa ir embora, que está ferrada. Fazilet chega ali e Raif inventa para a mãe que o filho da Seida está com um pouco de febre e por isso ela precisará ir embora. Fazilet autoriza que Seida vá embora. Raif diz à mãe que ela ia a festas enquanto ele estava doente em casa. Ele diz a Fazilet que ela deveria voltar para casa quando soubesse que ele estava doente, mas ela continuava se divertindo nas festas no passado. Fazilet diz que o pai dele dizia que não era nada importante. Raif diz que se fosse importante, ela teria voltado, e Fazilet diz que sim. Raif diz, para com isso, mãe. Então eu queria saber o que era importante para você. Fazer uma grande cirurgia? Seida os interrompe e diz a Raif, qual é seu problema, hein? A senhora não vai falar nada para ele, não? Tudo bem, você sofreu um acidente, não consegue andar, nós entendemos, mas não é o único que passa por isso. Existe muita gente que perdeu membros e até filhos, e que simplesmente seguem a vida.
Dá risada, comem, bebem, vivem. Cada luto tem seu lugar e cada paixão seu castigo. Para de culpar sua mãe. E a senhora aí, Fazilete, escreveu livros do tamanho da minha cabeça e não consegue pensar no seu filho? Mas fica mal e se culpa por seu filho estar trancado em casa? A senhora pensa nisso? Por que ele não sai? Por que ele não gosta das pessoas? É um fantoche na mão dele e ele manipula a senhora. Ainda não percebeu? Virou uma marionete. Ai, ai. Seida vai embora, deixando Raif e Fazilete boquiabertos com o choque de realidade. Sem se irrita pela demora de Bahar e Seida com as panelas. Bersan está em pânico total, temendo perder seu cabelo. Arif diz a Henry que tá tudo bem, se ele quiser que ele não trabalhe mais ali por ter escondido sobre o filho dele, mas prometeu isso para Seida. Henry diz que não tá bravo com ele, que ele e a Kismet também manteram a relação deles em segredo, e as coisas aconteceram rápido. Sirin ouve a conversa. Henry diz a Arif que gosta muito da Kismet, que seus sentimentos por ela são puros e grandes. Sirin diz, até demais. Henry manda Sirin ir trabalhar. Sirin diz, ai, me desculpa, é porque o que você disse me soou familiar. Para quem será que você disse isso antes? Henry diz a Arif que gosta muito que ele trabalhe ali, e o agradece por permanecer. Arif deixa claro a Henry que, independente dos problemas que ele tiver com a Seida, sempre ficará do lado dela. Henry diz que o compreende. Bersan chora muito e já teve seu cabelo cortado. Seida diz que foi só um acidente. Bersan diz que o cara falou que as panelas não poderiam ir para o fogo, e agora o que falam para ele? Bahar diz que vai falar com a doutora Kismet, com a irmã do Arif. Seida conta a Bersan que o Yusuf teve outra filha e é a irmã do Arif, e ela é uma ótima advogada. Bersan diz que é melhor não, mas Bahar irá falar com ela mesmo assim. Bersan diz que elas já estão ferradas e pergunta a Seida se ela não contou para Bahar sobre as fotos. Bahar questiona a Seida sobre que fotos a Bersan está dizendo. Seida conta à amiga que tiraram várias fotos dela segurando as panelas e fazendo as entregas. Bahar fica tensa e Seida diz que se elas falarem com a polícia, vai acabar sobrando para ela. Bahar, irritada, diz a Seida que ela está muito preocupada com seu bem-estar e agradece por pensar nela assim. Bahar quer ir à polícia, mas Bersan diz que elas serão assassinadas. Bahar diz, foi você que colocou a gente nessa enrascada. É tudo culpa sua. Eu vou acabar com você se não fechar essa boca. Bersan diz que foram elas que se envolveram. Quem pagaria tanto por uma comida? E elas gostaram muito de ganhar o dinheiro. Bahar diz a Seida que vai falar com o Enver e depois irão conversar com a doutora Kismet. Quando Bahar vai à oficina de Enver, ela fica chocada ao ver o pai tirando medidas de Sen. Sen olha para ela em tom ameaçador e Bahar fica em choque. Ela chama os filhos para irem para casa e Sen diz, até mais. Sen pergunta a Enver se aquela é filha dele. Enver diz que sim, que ela é filha do primeiro casamento de sua esposa, mas a considera como filha. Ele comenta que também tem outra filha, a Sirin, que mora ali com ele. Bersan pergunta a Seida se a Bahar não tem mais nada com o Arif. Nervosa, Seida diz, você disse que a gente vai morrer e vem me perguntar de Arif? O que você quer com ele? Bersan diz que só fez uma pergunta. Bahar diz a Seida que o Sen está lá na oficina do Enver, encomendando roupa com ele agora. Bersan fica chocada e Bahar diz que vai ficar com o Enver. Seida diz que também vai com ela e manda Bersan ficar cuidando das crianças. Bersan chora morrendo de medo. Bahar e Seida mandam Yusuf chamar o Enver e falar que o cano estourou e está vazando água por todo lado. Yusuf fica tenso, preocupado que o prédio desabe, e vai chamar Enver. Logo, ele volta e diz a Seida e Bahar que a oficina está fechada e o Enver não está lá. Desesperadas, Bahar e Seida correm até lá e confirmam o que o Yusuf disse. Bahar vê que ele deixou o celular ali. Yusuf pergunta a Bahar em que apartamento estourou o cano. Bahar diz que não estourou nada. Kismet recebe a ligação de Bahar, mas Henry pede que ela não a atenda, porque a Seida pode se aproveitar de seus sentimentos. Ele pede que ela não converse muito com eles durante o processo, porque isso pode atrapalhar. Kismet diz que também não quer mais saber da Bahar, depois dela ter magoado o Arif. Henry diz que ela é uma boa mulher, mas Kismet diz que isso já é uma boa razão para não querer saber mais nada dela.
Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!